Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 de março, volume 2, capítulo 69, 2 de setembro de 1899. O confessor deixa livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco. Mas, contudo, e isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar, porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida. E ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão. Porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas. E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada e desapareceu. Nossa, muito importante isso aqui, né? Muito interessante, porque aqui ela estava sofrendo muito por essa questão da obediência, né? De não poder falar com Jesus, conversar com Jesus, e ela não estava suportando, né? Era um martírio muito grande. E aí ele vem aqui dizer para ela, né? Diante do sofrimento, diante das situações e circunstâncias, né? Que incrível aqui o que ele está trazendo aqui para a gente, né? Para a gente olhar para ele, né? Não tirar o olhar dele, né? Principalmente diante dessas situações, né? De dores, de confusões, de humilhações, de cruzes, né? Que se apresenta, né? Que Deus permite, as situações e circunstâncias. Que a gente sempre tem em mente a paixão dele, olhar para ele, né? Para as dores dele, para a sua paixão. É muito incrível, né? Porque quando a gente olhar para Jesus, o quanto ele sofreu, as penas que ele sofreu, né? Por causa do pecado, né? Porque o sofrimento de Jesus foi por causa dos pecados, dos nossos pecados. E a gente olhando, né? Para a dor dele, quando a gente estiver passando por essas situações, né? As nossas dores se tornarão pequenas, né? Porque, nossa,
A gente olhar, meu Deus, eu não estou sofrendo nada, nem em comparação com o que Jesus sofreu por causa do meu pecado, por minha causa, por causa de cada um de nós. Então, não é nada que eu estou passando, né? Então, ela diminui, né? Não importa o sofrimento que a gente passa, mas ela se tornará tão pequena, né? Diante das dores imensas que Jesus sofreu, né? As dores e as penas por causa do nosso pecado, né? E, assim, é muito interessante, porque isso é como a Lei falou, que a gente tem que olhar para todas as coisas, espiritualizar tudo, dar um novo, como é que eu posso dizer, um novo significado para as coisas, né? Esse olhar espiritual para as coisas, né? Porque, né, diante disso a gente vai mudar muito a nossa atitude, né? A forma da gente agir, né, diante das situações e circunstâncias, porque a gente vai estar olhando para Ele, né? Olhando para a sua paixão, para as suas dores e essa consciência que a gente toma, nossa, não é nada o meu sofrimento, né, diante de Jesus, né? E a gente não vai se deixar levar, né, pelas nossas pequenez, pela nossa miséria, né? Eu acho que, meu Deus, dá uma consciência tão grande na gente que acho que é como se fizesse assim, como é que eu posso dizer? Fará a gente pensar duas vezes, vamos dizer assim, antes de agir de maneira assim, agir pelos nossos sentimentos, né? Pelos sentidos e porque a gente está passando e não vai fazer assim, como é que eu posso dizer? Vai tirar essa nossa visão, né? De olhar, né, mesmo, né? Para a situação em si ou para a forma como a gente agiu. Não, a gente vai ficar analisando, né? Como a gente agiu, olhar para nossas misérias, né? Na forma que a gente falou, na forma que a gente, né? Ali comunicou, né? Diante da situação, né? Porque a gente vai ficar, né? Nessa meditação, a gente vai pensar nisso, né? Em qualquer atitude, não sei se eu estou entendendo direito, né? Porque os menores defeitos que a gente tem vai ser como coisa grave, né? Se a gente olhar para Jesus, é muito incrível isso, né? Que diferença, né? Porque como a Aline está falando, tem tudo a ver até com o que a Aline está falando. Essa questão que Jesus é o nosso modelo, né? Ele é esse modelo, como um documento, né? Que ele falou ontem sobre a palavra, ele é a palavra, né? O verbo, e que Deus deixou ele, né? Como um nosso modelo, né? E todas as coisas que Jesus fez foi para nos dar, né? Vamos dizer, uma referência, né? De quem nós deveríamos ser, como agir, como pensar, né? E como agradar a Deus, como Deus, né? Planejou que a gente, como deveríamos ser, né? Esse plano original de Deus, né? E Jesus é esse modelo, né? A quem a gente tem que sempre olhar, né? Não tirar o olhar dele, né? Sempre estar com esse modelo, né? À nossa vista, vamos dizer assim. E temos que conhecer, né, esse modelo que é Deus. Em toda situação e circunstância nós temos que estar olhando para Ele, né? Porque só saberemos como agir e a gravidade das coisas, né? E de atitudes se a gente estiver olhando para Ele, né? Porque a gente vai ter Ele como, vamos dizer assim, referência, né? Porque diante do que a gente medita, né, a gente vê, né, na Valtorta como ele agia, como ele pensava, como ele correspondia ao Pai, como ele correspondia às situações, ele que a divina vontade trazia ali, né, situações e circunstâncias. A gente vê lá na vida íntima, né, como era a relação dele com o Pai, como ele agia. Então, é muito interessante, porque a gente só vai conseguir compreender se a gente buscar esses conhecimentos, né? Olhar para esse modelo, a gente saberá como agir, né? Como Jesus pensa, como Jesus age, como é, né? Então, é muito interessante, por isso que a gente tem que olhar para ele, né? É muito importante olhar para esse modelo, conhecer esse modelo que é Jesus, né? Tomar consciência, né? E a gente olhando para ele, a gente vai ver como coisa de nada, muito pequenas as situações que a gente passa. A gente não vai estar analisando, a gente não vai estar olhando para si, né? E a consciência que a gente toma da seriedade, né? Né? Assim, até os menores defeitos, né? Parecerão graves realmente. Essa visão, né? Que se amplia, né? Diante das coisas, né? Muito incrível.
E se a gente não olhar para ele, é tanto que ele fala aqui, né? A gente viver a nossa vida sem olhar para esse modelo, né? Que é Jesus, sem olhar para ele, né? Então, assim, a gente vai olhar para certas situações, né? E vamos, assim, olhar como coisa, assim, muito... Às vezes não é nem uma coisa tão pequena, a gente vai olhar para aquela coisa pequena como algo muito grande. Vai transformar uma... Como é que fala aquele ditado? Vai transformar ai, meu Deus, tem um ditado que fala que alguma coisa assim, que transformar numa tempestade um copo d'água, entendeu? Acho que é mais ou menos isso o ditado que fala. Transformar numa tempestade um copo d'água, né? Então, um copinho de água, uma aguinha de nada que tá ali, né? Uma coisa mínima, né? Mas por a gente não estar em Deus, né? E fazer todas as coisas por Deus, para Deus, né? Olhando para Ele em todas as situações e circunstâncias, e olhar para Ele, né? A gente vai olhar, né? Vai fazer uma tempestade mesmo. E vai olhar as coisas e situações de modo distorcido, né? Vai olhar na nossa forma de pensar, na razão humana, no pensamento humano, não na razão divina, no pensamento divino. Né? Então a gente vai distorcer tudo e olhar tudo errado. Né? Então é isso, por isso que as almas não correspondem a Deus, né? Porque elas não olham para Ele, estão olhando para si mesmo, para a sua vida, para os seus pensamentos, dialoga consigo mesmo ali, né? E não tem aquele relacionamento com Deus, né? Não tem conhecimento de Deus, né? Não olha para Ele, mas, né? Olha para si mesma. Então, né? Fica analisando por si mesma com seus próprios botões e, né? E aí acaba assim distorcendo tudo, né? Tudo ali, as situações, as circunstâncias que se apresentam. Deus quer comunicar uma coisa e como ela não está ali, nem em conexão com Deus, olhando para Ele, né? Ali dando atenção a Ele, né, sem nenhum conhecimento de Deus, totalmente ignorante, ela vai realmente olhar de acordo com o que ela está sentindo, vai concluir, tirar conclusões e vai analisar tudo ali conforme que ela está ali sentindo, a resposta que ela está tendo ali, né, fisicamente, sentimentalmente, né? Então ela vai corresponder de acordo com o que está sentindo, né? Então vai olhar com coisa, né, muito pesada e vamos dizer assim, e os atos que ela faz, né, ali o ato de correspondência diante daquela situação, né, ela não vai ver como um ato grave que ela fez. Às vezes ela né, comete um pecado ali, faz um ato assim que exagerado, né, que não tinha necessidade, né, mas por ela estar ali, né, totalmente desconectada de Deus, ela perde o controle, vamos dizer assim, né, e acaba assim, né, achando que é cheia de razão, né? Muitas pessoas têm isso, né? Não analisa a situação, não vê como é errado. Às vezes a pessoa está errada numa situação, né? Mas ela não vê, ela sempre se vê como certa e acaba tomando, né, atitudes que acabam ofendendo a Deus, mas ela não sente isso, né? Assim, totalmente indiferente, né? Ela não acha que fez nada de errado. E quantas pessoas estão aí ofendendo a Deus, cometendo pecados e ela não sente? Não tem, sabe? Não tem, totalmente indiferente, não vê aquilo como pecado, como um defeito grave, como Jesus está falando. Ela toma aquilo que ela está fazendo como coisa de nada. Não sente nenhuma dor por aquela atitude, por aquela ação que ela está fazendo ali de ofensa em direção a Deus. Então, muito interessante isso aqui, ó, como a Aline falou, muito profundo, né? Muito profundo. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me, não, podes dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto o que fazer com esse guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte. Mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos, e ter-lhe agradecido. Nossa, a dor era muito grande, assim, que ela estava falando, né? Meu Deus, se ela não tivesse, o confessor não tivesse tirado essa obediência, né? De não falar com Jesus, né? Ela teria, né, morrido, assim, de tanta dor, né? Pena ali de não poder, né? Ver Jesus, ter que, vamos dizer assim, dispensar ele toda vez que ele vier. Então era uma dor muito grande para ela, né?
porque ela tem consciência que ele é a vida dela, né? Ele é tudo para ela, então difícil, né? Mas aí é engraçado que ela fala, né? Ah, mas assim ela estava contente, né? Porque ela daria a morte, ela ia estar unida com Jesus, né? Não ia precisar estar com ela nessa a obediência ali, né? Então é interessante, né? E aí, né? O confessor deixou ela livre, né? Tirou essa obediência, né? E deu essa liberdade, né? De voltar à comunicação com Jesus. Mas é muito interessante, né? Jesus fazer isso, né? Essa situação, né? De fazer Luísa viver essa obediência, né? Muito importante, como a Ali falou, né? Porque apesar de, né, ela não saiu da vontade divina. Apesar de toda a dor, de toda essa agonia que ela passou, essa pena, mas ela foi, né? É um sofrimento muito grande, mas, né, por amor a Deus, ela obedeceu, não saiu, né? E se mostrou, né, como a Ali falou, essa obediência, né? E a corresponder a Deus, esse amor que ela tem para com Deus, mostrou para ela, né, que ela tá ali, né, obediente ali, correspondendo a Deus, né, e tanto para ela como para o confessor, né, para as pessoas ali que ela ama muito, ao ponto, né, de ter aceitar todo esse sofrimento para obedecer ali, né, o que o confessor estava pedindo. Então, é um amor muito grande, né? Ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, uma voz que dizia: E eu ter-me-ia unida a ti e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Lindo. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais. E assim não ter-te-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Linda. Muito, muito incrível, né? A obediência é muito incrível. O quão bem, quantos frutos, né, ali, que sai, né, dali, de um ato de obediência, né? Muito incrível. Então, acho que é isso. O ponto assim, que mais chamou atenção é isso que Jesus está falando, né? Sobre a cruz, sobre o olhar para ele, né? Bate com o que a Aline estava falando, né? Dele ser esse modelo, né? Esse documento, né? Que Deus deixou, né? Essa referência para nós, né? Ele é por isso que fala na palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele é o tudo e aí nós não podemos tirar os olhos dele, né? Se a gente tirar os olhos dele, a gente vai ver todas as situações, circunstâncias de modo distorcido e não corresponderemos, né? À vontade divina. Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me glória da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 2, trecho 69. O confessor deixa-a livre. Agora, com essa obediência um pouco mais mitigada, né, diminuída, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco, mas com tudo isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca do seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem força, vinha-me em cima e com as suas armas me feria toda. Então ela ainda continuava sobre essa obediência, né, de não chamar Jesus, de quando Jesus viesse ela não pudesse falar com ele, né, que ela tinha que rejeitá-lo, digamos assim, né? Mas o confessor tinha diminuído um pouco, mas a obediência ainda era mais forte, né? Ela tinha que obedecer, ela não podia ceder só porque o confessor havia aliviado um pouco a obediência, né? E ela se sentia assim como que
que morrer, né, ainda. Porque para ela era muito forte isso, essa, essa necessidade do sensível, né, de ainda desejar ver Jesus, não somente senti-lo dentro de si, saber que ele está ali, né, como hoje nós vivemos, né, nessa certeza de que Jesus vive em nós e nós somos morada dele e a qualquer momento que nós nos comunicarmos com ele, nós buscarmos a ele dentro de nós, ele vai estar ali para nos responder aquilo que nós precisamos saber para viver na vontade dele, para, né, fazer tudo aquilo que é da vontade dele. E mas ela ainda precisava morrer para si mesma, né? Ela precisava ainda desapegar dessa necessidade de ver Jesus. Por isso que isso estava acontecendo, né? A permissão de Deus, porque ela precisava passar por esse processo, né? Essa purificação da alma dela. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando bendito Jesus se fazia ver. Não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então é o martírio, né? Para ela era o pior martírio, esse não não falar com Jesus, né? Não ver Jesus e não falar com Ele. Para nós, para mim, eu digo, isso também é, é um martírio, mas é da minha parte, né? Eu é que não consigo essa comunicação com Jesus, da forma como Ele quer, né? De a todo tempo, em todas as situações, é, ter uma conversa com Ele a respeito do que está acontecendo, do que ele quer mostrar, do que ele quer ensinar, ou se ele quer uma reparação, né? Então, isso para mim é um martírio por ainda não ter essa comunicação, como não todos, eu digo, não, nem a maioria do grupo ainda tem, mas é isso que é necessário para viver na divina vontade, é essa comunicação, né? Esse relacionamento com Deus que é um martírio para quem não ainda não consegue, né? Como a Aline, assim, que é natural para ela isso, né? É uma coisa assim que ela nem quase que nem percebe, porque é o tempo todo ela se comunicando com Jesus, né? E não é da forma como a Luísa Picarreta, né? Mas é da forma como ele quer que aconteça hoje, com todos que vão viver na divina vontade. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi, uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Então, diante de qualquer sofrimento, né, nós temos que ter sempre diante de nós, né, na nossa mente, essa luz, né, que é esse conhecimento a respeito de tudo o que Jesus viveu na paixão dele, né, que muito eu aprendi, conheci, né, recebi essa luz
meditando, né, as 24 horas da paixão da Luísa Picarreta, porque eu compreendi ali, né, que não foi só exterior o sofrimento de Jesus, né? Houve o sofrimento que foi o pior do que aquele, né, aquele flagelo que ele recebeu no corpo dele, que foi o sofrimento interior, né, que é essas penas, né, dos pecados, essas dores imensas que ele sentiu, que foi morrer para cada pecado de cada criatura e voltar a viver. Então era morte e ressurreição, digamos assim, o tempo todo, né? E era morte com sofrimento, né? Porque o sofrimento é a consequência do pecado, então é uma dor muito forte que a gente não consegue nem descrever, porque a gente não consegue nem imaginar que são, né, é, os pecados gravíssimos, né, que as almas cometeram e iam cometer até a última pessoa viva, né, até o último dia da vida aqui nesse planeta. Jesus sentiu tudo. Então, quando nós estivermos passando por um sofrimento muito grave, nós meditarmos, né, no sofrimento de Jesus, aí nós vamos então ver que o nosso sofrimento, a nossa dor é nada comparado a tudo que ele sofreu. E quando nós fizermos isso, né, olharmos para ele, para a paixão dele, nós vamos ver, né, nós vamos entender, né, o quanto o pecado, né, ofende, fere a Deus. E se nós não fizermos isso, os menores sofrimentos vão nos parecer pesados. E os defeitos graves nós vamos considerar como nada, né? Se o maior sofrimento, né? Se um sofrimento leve vai pesar para nós, então os defeitos, só os defeitos, né? Sem ser sofrimento, só os defeitos, eles vão passar desapercebidos. Por isso que Jesus, né? Ele nos orienta aqui no momento do sofrimento, que é esse que a Luísa está passando agora, né, da ausência de Jesus, mas para qualquer sofrimento, né, ele diz para ter sempre em mente a luz da paixão dele. Depois de um pouco, veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me: Não, não podes dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Então, o confessor, ele libertou ela, né, daquela obediência. E ela diz: Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto o que fazer com este guerreiro tão potente, né, que é a obediência. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte, mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem e não a intervalos, e ter-lhe agradecido, aliás, ter-lhe cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Ela, ela, ela ficou feliz por ter ficado livre daquela obediência, né, e né, da opressão, né, que a obediência traz, né, porque ela é a vitória, né, quando a pessoa não obedece, ela não vence, né, ela não vence aquilo que é a vontade de Deus, né, ela não vence o pensar em si mesmo, né, que era o que ela estava fazendo, ela não vence
ainda olhar para si, né, ver quanto ela estava sofrendo, né, e ela começa a olhar para o sofrimento de Jesus. Então, ela estava assim, sentindo bem, digamos assim, né, por estar livre daquela obediência, mas ela pensou também, né, ainda em si, né, que se ela tivesse continuado naquela obediência, ela ia morrer, morrer de verdade, né, partir dessa vida, por causa desse sofrimento. E aí, então, ela ia, né, estar unida para sempre ao sumo bem e não a intervalos, né, porque ela é como se cada vez que ela sofria desse jeito, como se ela morresse, mas ela não morre de verdade, né? Então ela queria morrer, né, mesmo de verdade, né? E aí ela ia cantar o cântico da obediência, né, o cântico das vitórias, porque ela ia vencer, ia estar no céu, né, com Jesus para sempre. Mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: Eu ter-me-ia unido a ti e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Eu entendo assim que se ela tivesse morrido é porque era a vontade de Deus. Então, a obediência é que ia vencer, porque ela ia obedecer até o fim, até a ponto de morrer mesmo, né? E aí ela ia morrer porque ia ser a vontade de Deus que ela morresse, então quem ia vencer era a obediência, né? Então a obediência disse para ela, né, me teria unido a ti e teria me agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Quem ia vencer era a obediência e não ela, né? Então a obediência que ia rir. E ela respondeu: Ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-me-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais, e assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Isso é engraçado, né? Porque no céu, né, não há mais necessidade de obedecer a Deus, porque a alma que está no céu já, né, já está lá na junto dos bem-aventurados e ali não tem que obedecer ou desobedecer, né? Ali é só harmonia, só felicidade, só amor, só paz na presença de Deus, né? Então ela é engraçada porque ela não queria deixar a obediência entrar lá, porque a obediência é aquilo que nos faz viver, né, a vontade de Deus, porque viver a vontade de Deus é nunca pensar em si. E, e é uma coisa assim que é uma luta mesmo, que é um vício pensar em si mesmo, né? E como a Luísa ainda estava aí no volume 2, né? Ela estava no início, ela ainda não compreendia muito bem as coisas, ela achava que ela ia morrer logo, né? E ela escreveu 36 volumes, ela estava apenas no segundo. Tem muito ainda que aprender, né, a respeito da obediência, a respeito do desapegar de si mesmo, né, a respeito do sofrimento, né, que são coisas que nós vamos aprendendo à medida que nós vamos mergulhando, né, nesses conhecimentos, que nós vamos compreendendo, que nós vamos correspondendo a tudo isso, né, porque aceitar e concordar é corresponder. E é isso que agrada a Deus, né? É ter almas que compreendem, né, o plano dele, que compreendem por que que elas foram criadas, né? Sabem o sentido da sua vida, sabem
para que estão aqui, né? Sabem o que elas têm que fazer, né? O que é o certo e o que é errado perante Deus, né? Porque conhece a vontade dele, porque aceita a vontade dele, porque ama a vontade dele. E são poucos, né, hoje aqueles que querem, né, se sujeitar a isso, digamos assim, né? É somente através do conhecimento desse livro, né, dessas palavras, né, de Jesus, né, que é o Verbo, né, e que nos traz, né, esse conhecimento dessas verdades para nós podermos vivê-las, né, e assim viver a vontade de Deus. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Volume 2, 369, 2 de setembro de 1899. O confessor deixa livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que, de estar morto, começasse a reviver um pouco. Mas, contudo, e isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele como se quisesse repousar nele, porque estava sem força. Vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver: não venhas. Não posso conversar porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida. E ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia: não venhas, que a obediência não quer, disse-me: minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Foi o que eu entendi mais cedo eu ouvia a partir. O problema é que a criatura humana ela se idolatra demais, né? Por não olhar a paixão, o sofrimento de Jesus, ela se vê assim que não tem que passar por isso, que não tem que aceitar certas coisas, né? Quem que a pessoa pensa que é para falar comigo dessa forma, né? E um sofrimento de nada é algo insuportável, né? É inadmissível. Ao passo que se olhasse mesmo para a paixão de Jesus e levasse em conta os sofrimentos dele, não vivia tão indiferente, né, para com ele. Não vivia nessa
Não via os pecados, as faltas leves, como se não fosse nada. Que Deus não vai se preocupar, não tá ligando para isso aqui não. Tem gente que faz tantas outras coisas piores e Jesus vai se preocupar com isso aqui. Mas é o que está falando no trecho, né? Porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas. E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Então, é essa coparticipação da criatura nos atos, né, de Jesus na vida dela. Como na situação da Luísa, a privação que ela sofria. Ao olhar para Jesus e ver a privação que ele sofre para com as criaturas e tudo que ele fez e ainda a criatura ser a ele tão ingrato, então as maiores dores nossas diante das dele passam a ser um nada. E unimos-nos a ele, né, para reparar, para aliviar, para o consolar, por aqueles que não tá nem aí, não quer nem saber. Então, depois de um pouco, veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me: não, podes dizer-lhe o que quiseres, e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre, e já não tenho tanto que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte. Mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido. Aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias. Assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isto diante de mim, apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: e eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. É o triunfo de Jesus, né? O triunfo da divina vontade. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais, e assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. E as perguntas, compreensão do texto. Qual o papel da obediência na vida espiritual da narradora? O papel da obediência na vida espiritual da Luísa, nessa condição, foi mostrar, para pô-la à prova e ver que a sua obediência é, de fato, ordenada por Deus, e para a maior glória de Deus e não para o seu contentamento, a fim de aqui ter sido manifestada a ela o quão comprometida ela está com esta senhora obediência, ao passo de que peça o que quiseres e eu vos darei, ainda que me seja o bem mais precioso.
Como a narradora descreve o conflito entre a obediência e o desejo de união com Jesus. Como ela diz, né, era um martírio. Era o mais atroz e cruel martírio. Mas ainda assim, apesar de ela não se colocava isenta, né, de fazer esta obediência, mesmo à custa de sua própria morte, estava ela lá, né, exercendo o ofício. E até, de certa forma, feliz, né? Porque numa dessas idas e vindas, essa senhora obediência puder, desta forma, liberá-la da prisão desse corpo, né? E poder finalmente unir-se eternamente com Jesus, né? Com o seu objeto amado, com a sua vida. Análise do conselho de Jesus. Por que Jesus aconselha a narradora a manter em mente sua paixão? Né? Para se colocar no lugar dela, né? Para não se idolatrar, não se achar melhor, né? Merecedora ou injustiçada, o que quer que seja, em direção a ela, né? Mas é esse despojamento de si, né? Da criatura, para ter Deus e mantê-lo, né? No centro de sua vida. Pensando frequentemente na paixão de Jesus, tudo que acontecer a ela, ela terá como nada. Ao passo de saber que Jesus muito mais sofreu e nesta unir-se a Ele. Uno os meus sofrimentos aos sofrimentos que faltaram a Jesus na sua paixão. Não que faltou, como foi dito, mas que as criaturas na sua condição humana e as cruzes que visita a todos poder, né, humildemente unir a Jesus, a reparar quanto pode também a pessoa continua ignorando, né, que Jesus não sofre nada, que Jesus está glorioso, né, e só olha para si, para o sofrimento que ela está ali vivendo, e não sela os seus atos, né, com os atos divinos. Como ele dizia no trecho anterior, né, esses dias. Como isso ajuda a enfrentar os sofrimentos? É o que eu acabei de dizer, né? A força que por mais que eu sofra, eu não sofri nada. E se sofro, é para a glória de Deus e, e para a satisfação dele. Como já disse, se os anjos assim pudessem, invejaria a criatura humana, né, em duas questões, né? O poder comungar do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e o poder padecer na carne. Igualmente, Jesus padeceu em sua humanidade. E assim nos unirmos, nos assemelharmos, nos fundir com Ele. Qual a relação entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento humano, segundo o texto? É até lá o valorizar. Que eu tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas. E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas. Que eu não tenho que passar por isso. Né? E os defeitos graves os tomará como coisa de nada.
totalmente indiferente, né? Não está nem aí por não conhecer, né, Jesus, o seu sofrimento, o que ele passou por amor a nós, e não tomando consciência disso, não buscando esse autoconhecimento, né, nada seremos capazes de suportar por amor a Deus, né, mas para nosso bel prazer, nossa plena comodidade, nada se pode sofrer, nada, em nada pode ser contrariado. Ela não consegue fazer um nada para favorecer o outro, né? Para aliviar o sofrimento do outro. Né? É como a pessoa rica, né, financeiramente. A única coisa que preenche a mente dela é o que fazer para ganhar mais dinheiro. Né? O que fazer para, né? Mas a partilha ou ajudar o próximo dificilmente, raramente se faz, é, né, com interesses, com segundas intenções, como empresas aqui que dão ambulância, que dão isso, dão aquilo, mas em prol do quê? Em prol de abater, né, os impostos, né, que sai mais barato a doação de uma ambulância do que o propriamente dito o imposto a se pagar. Mas a prioridade não é, né, ajudar aquela instituição. Né, como um fim último, não. Né, como um fim único, não. Há sempre, né, os interesses por trás. É diferente de quando se faz unicamente para agradar a Deus, para corresponder a Deus, para nos fundir a Ele. Fato este que só se dá com esta interação, né, para com Jesus. É fusão esta que não é possível quando o dinheiro, né, toma a maior parte, né, dos nossos pensamentos, dos nossos interesses, né, o nosso fim único e último. O que significa para a narradora ser deixada livre pelo confessor? Como isso impacta sua relação com Deus? Aqui eu entendo que ela ansiava, né, para que continuasse essa obediência e assim ela poder, né, se unir a Deus. Mas veio o confessor e a deixou livre. Né, e isso impacta na relação dela com Deus nesse sentido, né, que ela ainda permanece, né, na prisão do corpo, né, morrendo e recebendo a vida, né, continuamente. Como ela vai dizer, já não tenho tanto que fazer com este guerreiro tão potente, a obediência, né? De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte, mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, que é o que ela mais ansiava, então, para a vida ou para a morte, bendito seja Deus, né? Estava sempre ela, né, no seu posto, né? Obediente, vivendo a obediência. Se uniria para sempre ao sumo bem e não mais a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido. Né? E é isso, só tem a criatura a ganhar ao viver a obediência. Só tem a ganhar vivendo a obediência, vivendo o querer divino e não fazendo mais as coisas da sua própria cabeça. Tudo concorre
para o bem daqueles que amam a Deus. E nunca vai mudar. Teria podido ela unir-se eternamente com Ele, né, seu sumo bem, e não mais a intervalos, e ter-lhe agradecido. Aliás, ter-lhe cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias. Né? Da interpretação da visão mística, o que o olho resplandecente e belo pode simbolizar no contexto do texto. Que todo o ofício que ela realizava era a própria vontade de Deus. Né? Era o próprio Jesus nela. Vai dizer, mas enquanto dizia isto, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia, e eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Era Jesus vivendo a obediência nela, sofrendo nela as dores da privação, né? E tudo mais, a nos unirmos a Ele. Que Ele repetiu na humanidade dela o seu ofício, a sua vida. Que como a voz que diz, teria sido minha a vitória, se relaciona com o tema da obediência e do sofrimento. Porque ambas é uma só coisa, né? A obediência, filha, né? Pode-se dizer filha do sofrimento. O amor que é filho do sofrimento, que segue à risca aquilo que ordena, né? A obediência. Como você interpreta a ideia de que o sofrimento pode ser um caminho para a união com Deus? Justamente por esta questão, porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E tomou aquilo que era a ruína, né, da criatura, fez desse o antídoto, né, o remédio de todos os males. Assim sendo, nos unindo a Ele, nos fundindo a Ele, para um fim único, para um propósito único, a glória de Deus e a salvação das almas. Então, um estado pleno, perfeito de união para com Deus. Você acha que a obediência, mesmo quando dolorosa, pode ser uma forma de crescimento espiritual? Por quê? Sim, né? Porque são com as experiências, né, desagradáveis, não tão boas, que nos leva a repensar, a refletir a nossa vida, a nossa conduta. E diante da ação da graça de Deus, nos voltarmos a Ele, né? A graça da conversão. Então, assim, na liberdade espiritual que cada um tem, nisto poder aderir ao sofrimento que nos vem por ocasião da obediência, para assim desapegarmos de nós mesmos, desprendermos do terreno, do humano, para sermos só para a glória de Deus. Assim, a obediência e o sofrimento que ela acarreta, né, em questão dessa obediência,
morrendo para o nosso eu e vivendo só para Deus, né? Extinguindo essa idolatria que há na criatura, né? O egocentrismo, né? E instituindo, estabelecendo Jesus no centro, né, de nossas almas, no nosso coração. E tendo Jesus vivido o triunfo da sua vontade na pessoa da Luísa, quem alegrar-se-ia teria sido ele, né? Como aqui, ó, e eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais. E assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Dali em diante teria se concluído, né, a, a missão, o projeto, né? Portanto, o triunfo da divina vontade nela, mas que, como ele mesmo disse, e eu ter-me-ia unido a ti e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Porque ela, com todo o sofrimento, com todos os padecimentos, a angústia, a dificuldade de repelir Jesus, e ela assim sendo integralmente obediente a tal obediência, né, a tal dever, Jesus pode dizer, como ele diz num outro trecho, né? Eis portanto, o triunfo da minha divina vontade, né, que tudo se dá a Ele e por amor a Ele, a observância da obediência se priva dele. Então, assim, disposta a tudo e qualquer coisa para a maior glória de Deus. E como ele disse, né, ele não se prende às misérias, né, às dificuldades humanas, ou seja, às murmurações dela em direção a essa privação, mas contanto que ela corresponda à divina vontade. Jesus não se fixa, né, nessas minúcias, nessas ninharias, mas aquilo que está além, né, aquilo que está acima, que é o seu projeto divino, né, do reino da divina vontade, né, entre as criaturas.